E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje o capítulo 10, a gente está na parte 12 da série Josué na Bíblia Sagrada. Eu sou Dilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, capítulo 8, eles haviam lido a palavra de Deus, e no capítulo 9 de Josué, na Bíblia Sagrada, eles são enganados por alguns homens valentes dos gibeonitas. Mas, como a mentira tem perna curta, logo essa mentira foi descoberta. E eles tiveram que tomar algumas atitudes em relação a esta situação. E agora, o capítulo 10 é um capítulo tremendo, que a gente vê no capítulo 9 que os povos estavam assustados pela fama de Israel, como eles venceram os egípcios, e Deus mostrou desde lá de Êxodo como ele iria trabalhar, colocando terror nos povos inimigos para que temessem, tivessem medo do exército de Israel. E era isso que estava se cumprindo, a gente vê cumprido na palavra do Senhor. E agora o capítulo 10 é um capítulo de milagre do sobrenatural, da mão de Deus, agindo a favor do seu povo. Queria pedir para você ler todo esse capítulo 10 de Josué na Bíblia Sagrada, para você se inteirar com o texto e ter aquele primeiro contato com essa palavra nesse momento, e depois volta aqui no vídeo e confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões, tá bom? E aqui na Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar com você algo que Deus havia falado com Moisés, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 20, sobre a promessa, né, da terra prometida e como o Senhor iria ajudá-los e lutar por eles nas guerras da conquista da terra prometida. Então, Deuteronômio 20 fala assim: quando vocês saírem à guerra contra teus inimigos, vocês vão ver cavalos e carros e o povo em número maior do que vocês. Não tenha medo, diz o Senhor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está com vocês. E olha o versículo 2 de Deuteronômio 20, diz assim: será que quando vocês chegarem à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e vai falar: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os seus inimigos, não amoleça o vosso coração, não tenham medo, não tremam, nem se aterrorizem. E o versículo 4, porque o Senhor vosso Deus é o que vai com vocês. Pelejar, lutar, guerrear contra os vossos inimigos para salvar vocês. Então, essa mensagem desde lá do Velho Testamento, desde lá de Deuteronômio, desde lá de antes de Josué, o povo já sabia que Deus luta por Israel. E Josué, então, agora, diante dessas batalhas em que ele está avançando e conquistando nessas cruzadas, lugar após lugar, povo contra povo, após povo, contra esses povos, Israel, sob o comando de Josué, você viu lá em Jericó, o próprio Senhor apareceu a Josué, se identificou como Senhor dos exércitos. Então, o Senhor Jesus mesmo é quem vai adiante
nas lutas. E aqui em Deuteronômio o Senhor fala, chamará o sacerdote. Então você vê essa união dos servos do Senhor, aqueles que têm por função fazer a obra de Deus ali no meio de Israel, sacerdotes, chamando todo o povo para lembrá-los que quem vai adiante é Deus. Então você vê também o papel dos líderes espirituais, renovando a fé e relembrando a promessa que Deus fez lá atrás e agora está se cumprindo. Então veja que o fato de novamente falar a palavra para o povo era uma prática que era ensinada, foi ensinada por Deus a Moisés e ao povo de Israel. Um outro texto bíblico, Isaías 28, 21, também menciona este evento que aconteceu ali no Vale de Gibeão, nesse capítulo 10 de Josué. Isaías fala que esse evento foi estranho, sobrenatural, diferente, maravilhoso. Mas o que então aconteceu neste capítulo 10? Vamos ver. Lembra no capítulo 9 que os valentes de Gibeon deram um jeito de se infiltrar no povo de Israel, fazer um acordo, e Josué e o povo de Israel não vigiou e caiu no engano e acabaram fazendo paz, acordo com os gibeonitas. Então, aqui a gente vê a menção de Jerusalém, que naquele tempo ainda não era habitada pelo povo de Israel. E tinha um rei, que o nome dele é Adonisedeque. Ele teve uma iniciativa, uma estratégia de se juntar com os reis dos amorreus lá da montanha. Então, ajuntou logo de 5, né? Incluindo ele, para ir atacar, então, Gibeão, porque Gibeão era considerada uma cidade, assim, que tinha homens valentes. Era maior ainda que Ai, aquela outra cidade que foi conquistada por Josué e o povo de Israel. Então, esse rei de Jerusalém, ele juntou com mais 4 e foi atacar a cidade de Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram esses 5 reis e sitiaram Gibeon e lutaram contra ela. Mas os homens de Gibeão foram até Josué e falar: Josué, você tem que ajudar a gente, livrar a gente de 5, né? O povo lá de Gibeon estava sendo atacado por 5 reis. Eles falaram para Josué: olha, todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Por quê? Mais uma vez, Josué e o povo de Israel não vigiou, fez acordo com Gibeon, agora está feito o rolo, a situação. Gibeon agora atacada porque fez paz com Israel, e aí agora Gibeon pede para Josué ajudar esse ataque de 5 reis de uma vez só para Gibeon. E aí Josué de Gilgal, que é aquele local que eles ficavam acampados. Lembra que Gilgal é lugar de memorial, de rever os conceitos. Ali eles fizeram a circuncisão, lembra? Nesse local que se chama Gilgal, lugar de concerto. Eles fizeram então a celebração da Páscoa, reafirmando a aliança com Deus de Israel. E naquele lugar, Gilgal, eles ficavam ali e estavam ali. Então, de Gilgal,
eles foram, então, o exército de Israel com Josué. Os homens valorosos foram lá ajudar, né? Gibeon. E a parte importante sempre nas batalhas aqui que a gente tem visto até agora é a parte em que Deus fala com Josué. E aí no versículo 8, Deus fala. E quando Deus fala, quando o povo está em obediência, né? Quando o povo está assim, debaixo da ordem do Senhor, a gente viu que no final do capítulo 9, eles tiveram que reparar o erro que fizeram em fazer paz com os gibeonitas, eles tiveram que proceder com uma disciplina para com os gibeonitas que mentiram e enganaram. Então, eles tiveram que lidar ali com aquela situação e, lidando com a situação, ficaram em paz com Deus e com o povo. Então, neste versículo 8, Deus fala com Josué, que é o sinal que vai ter bênção, vai ter vitória. Olha o que o Senhor fala: não os tema, não fica com medo deles, porque eu tenho dado na sua mão, tenho dado, né? Na tua mão nenhum deles poderá resistir, ou seja, ganhar essa luta de vocês. Então Josué foi, a Bíblia fala que de repente, toda a noite veio subindo, né, que eram reis da montanha. Então, eles estavam em Gilgal, o exército com Josué foi subindo a noite toda. Agora, a gente vê, nesse momento, a ação de Deus. O general do exército celestial, o principal, o Senhor dos exércitos em ação. E aí você vê Josué 10:10, o Senhor conturbou essa turma de 5 reis diante do exército do povo de Israel. E eles foram feridos, né? E os feriu, o Senhor os feriu, é o que diz aqui, com grande matança em Gibeon. Então, isso ficou marcado, registrado, até como eu citei, no livro de Isaías, 28 capítulo, né? Então, eles começaram a fugir do povo de Israel, né? E descer na descida de Bet-Horon. E aí, mais uma vez, a ação de Deus. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre eles, do céu, pedras grandes, até Azeca, que é um outro local, e eles morreram. E aqui a Bíblia diz que os que morreram pela ação das pedras que o Senhor mandou do céu foram em maior número até do que aqueles que o exército de Israel feriu. Então você vê a ação do Senhor colocando ali entre eles confusão, conturbando aqueles inimigos que vieram de 5 de uma vez contra Gibeon. Então Gibeon pediu ajuda de Israel, Israel ali, o Senhor agindo, colocando, conturbando e agora mandando pedras sobre eles. Conhece aquele corinho que é assim? Josué orou e o sol parou, se começarmos a orar. Então a oração tem poder. Josué 10:12 fala que Josué falou ao Senhor: sol, detém-se em Gibeon. Então aqui em Gibeon foi um cenário palco do milagre, do sobrenatural, da ação de Deus. Então Deus conturbou os inimigos, Deus mandou pedras do céu sobre os inimigos de Israel. E agora Deus ouve Josué e o sol para.
naturalmente, se ficasse escuro, ia ficar difícil ali para guerrear. Então, eles precisavam da luz do sol, eles precisavam que durasse mais a claridade. E Josué falou, para, sol, para aí, que eu preciso acabar aqui essa guerra. Então, esta ação, este ato sobrenatural, tremendo e maravilhoso do Deus que criou o céu e a terra. Então, veja, não é um conto de fadas, isso é fato real. Se você crê que Deus criou o céu e a terra, que não há nada muito difícil para Deus, você acredita que Ele tem poder para parar o sol. E, para os mais incrédulos, eu quero citar aqui uma pesquisa que foi feita aqui por pesquisadores, por uma equipe liderada pelo Dr. Ezi, com H, Yetzirach, e são pesquisadores da Universidade de Ben Gurion, do Negev, em Beerseba, Israel. Eles publicaram um artigo afirmando que naquele momento houve um eclipse solar, confirmando então que o dia que o Sol parou, descrito na Bíblia, é um fato real. Eles comprovaram isso cientificamente, provaram que é verdade. E você sabe, Israel, Jerusalém, eles têm a melhor tecnologia do mundo, as melhores universidades, as melhores armas de guerra. Eles são muito desenvolvidos nas pesquisas. As melhores universidades estão em Israel, você sabe disso. Então, eles conseguiram até dizer o dia que a batalha aconteceu, consequentemente o dia em que o Sol parou, foi 30 de outubro de 1207 antes de Cristo. Então, eles dizem que o Sol parou, segundo a explicação deles. E eles descreveram até o local exato da batalha, que é Gibeão, ao norte de Jerusalém. Então, sabe, nem todo mundo gosta de usar a física para provar as coisas da Bíblia, mas você pode achar, né, que está racionalizando a fé, porém, serve de apoio para as pessoas que ainda duvidam do grande e poderoso Deus. E este senhor, esse doutor pesquisador Yitzhak, ele disse ao site Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z, ele disse que há muitas verdades históricas que têm evidência arqueológica por trás. E esta verdade bíblica já tem, então, comprovação científica. Josué orou e o sol parou. Então, os reis dessas cidades que foram contra Israel, contra Josué, foram executados e mortos e colocados como exemplo, pendurados, porque era uma guerra. Então, o costume das guerras realmente são assim. E essas pessoas que viviam nessas cidades estavam sofrendo a justiça de Deus por viverem uma vida idólatra, uma vida de feitiçaria, uma vida de macumbaria, ocultismo, satanismo, adoração a outros deuses e rebeldia a Deus e a sua palavra. E as cidades ali de Canaã iam sendo uma a uma derrotada por Josué e o exército de Israel, e a queda dessas cidades
é descrita neste capítulo 10, mas você vê ali a mão de Deus, o Senhor lutando pelo seu povo. Deus é Deus de paz. Isaías 9,6 diz que Jesus é o príncipe da paz. O nosso Deus, Ele guerreia por nós porque há um mal na terra. E desde lá de Gênesis, em que Adão e Eva optaram por ouvir a voz do diabo e ser rebelde à voz de Deus, e então tiveram o conhecimento do bem e do mal. E há então a luta do bem contra o mal. E quando aqueles que amam e obedecem ao Senhor estão debaixo da palavra da promessa da aliança do Senhor, Jesus luta por nós. Então o povo de Israel em aliança com Deus, quando estão em obediência, recebem a bênção de Deus. E Deus se torna então protetor, redentor, homem de guerra, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Deus é homem de guerra e é maravilhoso que Deus luta por nós, mesmo que os problemas da vida sejam grandes. Você vê aqui o Senhor falando na sua palavra que não é para ter medo quando os inimigos vierem em maior número do que os que estão do lado de Israel. Então, às vezes, transferindo para a nossa vida, às vezes a gente vê problemas tão grandes que a gente pensa como esse problema é grande, mas o que a gente tem que falar para o problema é problema. Veja como Deus é grande. Que o Senhor falou, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Haverá guerras, tanto as guerras físicas como as internas, aquelas que são guerreadas dentro de nós mesmos, as angústias, os medos. Mas o Senhor diz, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com você todos os dias. E o Senhor Jesus é quem luta por nós. Então você vê que a oração de um homem de carne e osso, Josué, fez até o sol parar. Isso nos ensina. Nós precisamos orar quando estamos com problemas, quando estamos em meio às guerras da nossa vida, guerras contra o mal, contra o pecado, contra situações difíceis, ou até uma guerra mesmo física no país, no mundo. A gente tem que saber que o Senhor guerreia por nós. A gente vê até no livro de Apocalipse que ali as batalhas culminaram numa grande guerra onde pessoas, líderes, se unem contra Israel. Mas o Senhor então virá como leão da tribo de Judá, né? Aquele que teve a sua descendência na tribo de Judá em Israel, quando se tornou homem, se tornou carne e habitou entre nós e morreu na cruz ao terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu. E lá do céu ele vai retornar, não mais como cordeiro, ele vai retornar como leão e vai destruir o anticristo, dando vitória a Israel, seu povo, e também dando honra à igreja, né? Que é a sua noiva, espiritualmente falando. Então, o nosso Deus luta por nós. Essa lição é linda aqui nesse capítulo 10. Deus fazendo confusão no meio do inimigo, mandando pedras sobre eles, destruindo, fazendo até o sol parar, para que Josué e Israel vencessem aqueles que vieram de grupo de 5 contra Gibeão. Veja como Deus é poderoso
e como a sua palavra se aplica por nós. Vamos orar. Que o Senhor Deus lute pela nossa pátria, o Brasil, pelas nossas famílias. Que o Senhor lute as nossas guerras. Como diz o Salmo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Deus de Israel, é o nosso refúgio e fortaleza. E esse Salmo 46 é uma bênção. Senhor Deus, Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Deus de Israel é nosso refúgio e fortaleza. Ele diz também esse Salmo que ele faz cessar as guerras, né? Senhor Deus com seu poder. Muitas vezes você está aí cheio de problemas, pensando como eu vou resolver. É luta aqui, acaba uma, começa outra e vem, às vezes de 5 problemas de uma vez como veio perante o povo de Israel, mas eis que o ajudador, aquele que faz cessar as guerras, aquele que luta por nós, aquele que para o sol, que manda pedras do céu para destruir o inimigo, aquele que vai voltar e vai destruir o anticristo, aquele que morreu por mim e por você, Jesus, o Messias. Ele tem aliança comigo, ele tem aliança com você, ele tem aliança com o seu povo, com a sua noiva, espiritualmente falando, a igreja. E ele diz na sua palavra, 1 Coríntios, eu vou falar para você, que é o capítulo 10, versículo 13, que ele não dá nada sobre a sua vida, nenhuma luta que você não possa suportar, que você não aguente antes. Ele manda o escape. Ele é fiel, diz a palavra do Senhor. Então, desenvolva, e eu também preciso desenvolver essa característica de ser fiel a Deus. Deus é fiel a nós e luta a nossa luta e as nossas guerras. Jesus falou, eu estou com você todos os dias da sua vida. No mundo vai ter aflições, vai haver guerras, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou com você, disse Jesus. Acredite. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ele luta por você. A vitória é certa.